Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos a obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que o Senhor Jesus nos conduza. E ele, quase sem voz, Aloísio Guigino. Muita paz. Voltou a voz. E na técnica, o nosso Vinícius. Então vamos nós, sem mais delongas, estamos no capítulo 3 do livro O que é o Espiritismo. Esse capítulo 3 trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E o tópico que nós estamos é o homem depois da morte. E nós estamos na questão de número 160. Capítulo 3, questão 160. Então vamos ver aqui a pergunta. Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? Irão as almas criminosas ser torturadas em chamas materiais? E Allan Kardec responde: a Igreja reconhece perfeitamente hoje que o fogo do inferno é todo moral e não material. Porém, não define a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas colocam os sofrimentos sob os nossos olhos e, por esse meio, podemos apreciá-los e convencer-nos de que, apesar de não serem o resultado de um fogo material, que efetivamente não poderia queimar as almas imateriais, eles nem por isso deixam de ser mais terríveis em certos casos. E aí a gente para pensar no seguinte, que existe essa imagem, né, do fogo, né, do inferno, mas o que os espíritos relatam é, na verdade, um fogo muito pior do que seria o fogo do inferno, né? Porque aquele ali, teoricamente, você morre. E esse fogo que queima, mas não consome. Esse fogo queima por dentro, ele queima, mas não consome, conforme disse aí Aloísio Guigino. Essa questão do fogo, do inferno, foi uma questão que foi criada por nós para, numa época, nós pudéssemos imaginar uma situação de sofrimento. Né? E na época, em tempos idos, né, o homem ainda muito material, ele só entendia alguma coisa material. Então, daí vem o inferno, que com esse fogo, esse óleo fervente, certo? Tudo aquilo de desagradável aos nossos olhos materiais e que representavam, de certa forma, o sofrimento. Com o passar do tempo, isto, conforme está colocado aqui, Kardec realça, muda, porque, na realidade, nós não temos mais o corpo físico para suportar essas dificuldades, essas agruras. Tá? Então, o sofrimento passa a ser reconhecido como um sofrimento moral, em que o espírito é que estará submetido a esta situação. Nós vamos observar que essa brasa viva são os pensamentos, né, incandescentes, e aqueles que estão comprometidos com ações e outros espíritos numa faixa também no mesmo nível, tudo dá um tom de realidade, porque a emoção deles prende eles ali. Muito bem. E a própria questão do pensamento, né, quando o espírito se vê sendo queimado, e aí a gente sabe que os espíritos que atuam em localidades das trevas, eles têm o poder, né, de, pelo pensamento, criar todo um ambiente, todo um cenário
que sugere aquele inferno que é descrito Sim. Desde a mitologia. E, naturalmente, o espírito que está naquele lugar, naquela situação, ele tende a acreditar efetivamente que ele está sendo queimado. Além do sofrimento moral, né, que ele carrega dentro dele, os espíritos que comandam aquelas regiões, eles criam um cenário de terror que leva efetivamente é um conjunto para ao espírito impressionar. que está ali a sentir o que na verdade ele não está sentindo, porque ele não tem mais o corpo material. Mas nós sabemos o poder que a mente tem. A pessoa que amputa uma perna sente a perna. A pessoa que imagina que está consumindo certo alimento, ela sente o gosto, sem estar consumindo o alimento. Então a mente reproduz, neste caso aí, o próprio inferno da criatura. Acabei de sentir o cheiro de uma maçã Fuji. Aí, ó, tá vendo? Isso é um fenômeno sobrenatural, Luiz Guigino. Tá vendo? Então isso daí é muito importante que a gente entenda bem essa colocação que está sendo feita aqui, porque tudo nos é revelado de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Então essa criação de um inferno praticamente material era uma necessidade para um homem muito material naquela época. Hoje em dia, ainda material, mas já não tanto. Então, outra percepção nos é dada a alcançar. Então, continuando aqui, essa resposta de Kardec com relação a esse sofrimento das almas que não mais pelo fogo do inferno, Kardec coloca: essas penas não são uniformes, variam infinitamente segundo a natureza e o grau de faltas cometidas, sendo quase sempre essas mesmas faltas um instrumento do seu castigo. É assim que certos assassinos são obrigados a conservarem-se no próprio local do crime e contemplar suas vítimas incessantemente, que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses pendores juntamente com a impossibilidade de satisfazê-los, o que é uma tortura. Que certos avarentos julgam sofrer o frio e as privações que suportaram na vida por sua avareza, outros se conservam junto aos tesouros que enterraram em transes perpétuos, com medo que os roubem. Em uma palavra, não há um defeito, uma imperfeição moral, um ato mau que não tenha no mundo espiritual seu reverso e suas consequências naturais. E para isso não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. Isto é, o sofrimento que nós acabamos aqui de delinear e colocar com relação a cada um com suas atitudes, e é diferenciado de um para outro porque nós não agimos da mesma maneira, nós não nos comportamos da mesma forma, nós não teremos uma repercussão uniforme e igual para todos. E aí, Maria de Fátima Miranda? Lembrando Emmanuel no livro Mediunidade de Sintonia, ele diz que o espírito vive na mente que irradia. Então, quem emite ondas de sofrimento e dor carregam essa realidade no entorno. O apego às coisas materiais, né, a vida sensual, conforme Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, pode nos colocar em situações muito delicadas após a morte. O que nós estamos conversando aqui é para que cada um de nós, né, nós que estamos aqui nesse microfone falando, você que está aí em casa nos escutando, para a gente refletir aonde nós estamos colocando o nosso coração, né, porque aí está o nosso tesouro. Se nós vivemos uma vida totalmente voltada para as questões materiais, presos ao egoísmo, ao orgulho, alimentando sempre pensamentos de raiva, de ódio, de mágoa, de vingança,
é natural que após a morte a gente vá colher aquilo que nós estamos plantando. Jesus deixa muito claro no Evangelho que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Uma das coisas interessantes, né, um dos pontos muito importantes da doutrina, é que ela tira essa ideia do inferno no sentido de que nós estivéssemos sendo punidos por Deus porque fomos maus. E não é assim que acontece. É uma questão vibratória, é uma questão que nós mesmos nos colocamos, já que se durante a vida agimos de uma forma totalmente contrária àquilo que aprendemos no Evangelho, ao desencarnarmos, estaremos reunidos com aqueles que nos são afins. Então, não é o nosso protetor espiritual, não é Jesus, não é Deus quem nos coloca numa região de dor e sofrimento. Até porque a região apenas reúne aqueles que estão numa mesma faixa vibratória. A dor, o sofrimento, o desespero que esses espíritos se enfrentam, na verdade, não está no local em si, geograficamente falando. Está dentro deles. Isto é, onde eles estivessem, ali estaria o inferno deles. É bom lembrar sempre, nós temos isso muito presente conosco, que a morte física, ela não nos transforma, como já dissemos em várias outras ocasiões, em sábios ou santos. Nós nos apresentamos no plano espiritual, na vida espiritual, da mesma forma como nós deixamos o nosso corpo físico. Porque quem sobrevive é o espírito. E quem comanda ou quem determina a situação em que o espírito estará após a morte física é a situação moral que ele alcançou ou que ele infringiu. Então, nós temos também conosco o nosso juiz, que é a nossa consciência, onde estão gravadas as leis divinas. E ele é implacável. É implacável. Então, nós mesmos vamos nos cobrar daquilo que nós fizemos e não deveríamos ter feito, e aquilo que nós não fizemos e deveríamos ter feito. Então, essa é a cobrança que nós temos, e é isso que Kardec chama a atenção nessa reflexão aqui. Porque aquele que foi avarento, ele no plano espiritual, ele continua com essa ideia da avareza, do medo que seja roubado e por aí afora. Aquele que teve uma sexualidade desregrada, ele vai buscar alguma coisa que ele não vai encontrar, e então isso trará para ele infelicidade, sofrimento, e vamos por aí afora. Então, para cada um, de acordo com as suas atitudes, as suas obras, enquanto esteve aqui, o que ele construiu, o que o Eduardo lembrou. A semeadura é livre, nós estamos aqui semeando, mas a colheita é obrigatória e nós vamos colher exatamente aquilo que nós estivermos semeando agora, enquanto aqui estamos. Isso mesmo, já comentamos bastante, não é? A gente lembra do livro No Mundo Maior, né? O próprio André Luiz encontra, acho que o avô dele desencarnado, né? Se eu não me engano, e o avô dele estava exatamente vivendo aquele próprio inferno citado aqui, nessa questão 160 do livro que é o Espiritismo, que ele estava preso lá a um ouro imaginável que só ele via, e ele ficava tentando proteger aquele ouro, aquele tesouro, e o André Luiz fica assustado porque, na verdade, aquilo era uma projeção da própria mente do avô, evidentemente que não era real. Então o espírito cria exatamente o seu próprio inferno, não precisa de ninguém para torturá-lo, conforme o Aloysio colocou, porque a própria consciência o mantém preso, o mantém escravo. É uma realidade muito difícil que aqui falando neste momento, né, você que está aí em casa prestando atenção no que nós estamos estudando, é muito difícil para nós imaginarmos a realidade. O Frederico Figner, no livro Voltei, ele assina como irmão Jacó, ele fala que tudo que ele tinha estudado, toda a realidade do plano espiritual que ele estudou enquanto encarnado, ele que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, era uma pálida imagem da realidade. Então nós imaginamos o que esses espíritos passam, né, o que eles colhem
né, no plano espiritual, de frutos amargos daquilo que plantaram. Nós vemos muitas pessoas aqui na Terra fazendo mal, nós vemos pessoas perseguindo, né, pessoas prejudicando a outras pessoas de uma forma gratuita. E muitas vezes a gente se questiona, as pessoas falam, tá vendo aí, a pessoa faz o mal e prospera, a vida dela parece que só dá certo, enquanto a minha, que eu tento fazer as coisas de uma maneira correta, só dá errado. Só que a gente não para pensar que aquele companheiro que hoje tem a aparente prosperidade material, ele, assim como qualquer um de nós, terá que deixar o corpo físico a qualquer momento. E o que será dele? Eu vejo muitas pessoas desejando vingança também. Mas tem mais é que sofrer mesmo quando morrer. Aí eu lembro da frase do Espírito Emmanuel, quando ele diz que o que nós chamamos de justiça cheira vingança. Nós precisamos parar para pensar o que nós queremos enquanto cristãos, porque não dá para servir a dois senhores. Se você faz as coisas certas, se você procura se dedicar ao bem, se você é uma pessoa que se esforça no seu dia a dia para domar as más inclinações, que bom. Porque como Jesus diz, a bem-aventurança, Jesus não promete para aqui, ele promete para depois. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Causa e efeito. Causa e efeito. Então, assim, ninguém aqui está pregando que a gente tenha que... temos que ser infelizes para poder, no futuro, sermos felizes. Não é isso. Se você tem problemas, se você está desempregado, se você está doente, se você está com problemas familiares, você tem que lutar para melhorar. Eu não me acomodo diante dos problemas. Se eu estou com uma dor, eu vou ao médico. Se eu estou com um problema financeiro, eu vou buscar um trabalho novo, eu vou pedir ajuda a um amigo, eu vou fazer alguma coisa para tentar sair daquela situação. Mas ainda que as coisas não saiam como eu gostaria, eu preciso permanecer com a confiança em Deus, porque todo mundo passa por problemas. Todo mundo enfrenta situações difíceis. Isso não quer me levar à revolta contra Deus e à revolta contra aqueles que aparentemente estão prosperando na vida material, ainda que nós julguemos que vivam uma vida equivocada. Tudo isso, toda essa ilusão vai acabar com a morte, que é o que o André Luiz, no último parágrafo do primeiro capítulo do livro Nosso Lar, ele diz que a gente acorde enquanto é tempo, que a gente possa suar agora para não chorar depois. E ele sabe bem o que estava dizendo, porque ele teve uma vida abastada, foi um médico importante, um cientista que deixou uma contribuição relevante para a nossa ciência, para a sociedade, e ele chega ao plano espiritual numa situação bem delicada. E uma coisa que é muito importante também que nós entendamos é que não é um sofrimento sem fim. Tá? O sofrimento que nós vamos vivenciar, fruto daquilo que nós semeamos enquanto aqui estamos, terá uma etapa em que nos será dada uma outra oportunidade de uma nova encarnação, onde nós estaremos com possibilidade de expiar e reparar aquilo que nós fizemos anteriormente, porque isto vai significar a correção de nossas atitudes equivocadas. Então, essa nova encarnação irá nos apresentar consequências daquilo que nós praticamos anteriormente. E é isso que Kardec agora, nesse próximo parágrafo, ele aborda e que a Miranda vai trazer para nós. Vamos lá. Além dos sofrimentos espirituais, há as penas e provas materiais que o espírito, se não está depurado, experimenta numa nova encarnação, na qual é colocado em condições de sofrer o que fez a outrem sofrer, de ser humilhado e se foi orgulhoso, miserável se avarento, infeliz com seus filhos se foi um mau filho, etc. Vai comentar? Porque é no que Jesus diz assim, a cada um segundo suas obras, não é? Ainda outro dia estudando sobre livre-arbítrio, e as pessoas acham que livre-arbítrio é só quando você age por fora, e não é. Livre-arbítrio começa, passa e termina pelo pensamento.
Quando nós pensamos, já estamos conectando e fazendo escolhas mentais. Já estamos convidando espíritos a entrar em conexão conosco, não é? Tanto que tem uma orientação que os espíritos nos pedem para selecionarmos bem nossa companhia mental. Que de vez em quando surge uma ideia desconectada, que ela seja identificada e o saneamento da oração nos auxilie. Porque cada um de nós vai semeando com o pensamento, não é? E de acordo com o pensamento, a nossa maneira de olhar o outro e as coisas, a nossa maneira de ouvir, de falar e por fora mesmo agir. Vem de encontro ao que nós estávamos falando, porque se você hoje está passando por uma vida de provações, privações, você que está aí nos acompanhando agora, se a causa não está nesta encarnação, está em outra. Eu conheço pessoas que passam por situações bastante delicadas. Eu já contei aqui o meu próprio pai, né? Meu pai nasceu filho de fazendeiro no interior do Nordeste, veio para o Rio, largou tudo lá, perdeu as terras, o pai morreu, os irmãos perderam tudo. Conseguiu prosperar de alguma maneira aqui no Rio de Janeiro, depois de muito trabalho. Foi demitido décadas depois, abriu um bar, depois perde tudo novamente e fica numa situação onde nós não tínhamos em casa mal o que comer, dinheiro para pagar contas, vai trabalhar como camelô no centro do Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana, no sol de 40 graus, fazendo hambúrguer naquela chapa quente. E ele disse que um dia ele sentou e chorou, né, perguntando a Deus por que ele estava passando por isso. E eu fui muito honesto com meu pai. Eu falei assim: pai, se Deus não tivesse permitido que você passasse por isso, você não seria a pessoa que você é hoje, porque você traz um orgulho muito grande. Se você tivesse dinheiro, se você tivesse poder, você ia perder a sua encarnação. Ele ficou me olhando, que ele não acredita muito nessas coisas, né? Eu falei assim: então aquela dor para você, aquela dificuldade foi importante para nós. Eu tive que buscar trabalho, eu tive que me esforçar. Meu irmão também buscou trabalho. Então todos nós crescemos diante da dificuldade. E hoje nós conseguimos tirar o senhor da rua, daquele trabalho. Então a gente precisa confiar, né? Na hora que a situação está difícil, não adianta reclamar, não adianta blasfemar contra Deus e revoltar. A gente tem que buscar as soluções. E uma grandeza meu pai teve: ele nunca se entregou. Ele foi camelô, ele vendeu verdura, ele vendeu peixe, ele fez o que pôde para não faltar alimento dentro da nossa casa. Enquanto tem pessoas que simplesmente se revoltam. A revolta não é o caminho. E sempre colocando acima de tudo o nosso entendimento de que nós somos espíritos imortais. Que nós estamos aqui mais uma vez e já estivemos anteriormente, e que hoje nós vivemos o que nós semeamos anteriormente. Então, com essa compreensão, nós podemos encerrar aqui a nossa conversa de hoje, guardando alguma coisa para retornarmos na próxima semana, porque esse tema ele é muito importante para a nossa compreensão, porque isso irá influenciar a nossa vida hoje e, com certeza, as consequências do nosso amanhã. Até o próximo encontro, se Deus quiser, Ele há de querer. Muita paz a todos. Muita paz, Jesus nos guarde. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869.
Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Do meu lado esquerdo, Bill Fabiano Cordeiro, meu parceiro. Boa noite a todos, mais uma vez juntos. Isso, dando continuidade ao nosso estudo aqui na Revista Espírita, março de 1859. Vamos entrar num subtítulo aqui, né, Bill? Conversas familiares de além-túmulo. E ainda estamos falando do título lá sobre os médiuns. Estudo dos médiuns, não é isso? Então vamos começar aqui dando início a mais esse capítulo, né, para a gente dar mais uma adiantada no nosso estudo. E como a gente está sempre lembrando aqui, né, Bill, participem da rádio, né? Sim. Dá uma ligadinha lá pro 3386-1422, telefone do Clube da Fraternidade. E também o site da Rádio Rio de Janeiro, .digital. Exatamente. Instagram, @Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, lá no Facebook, @Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Lá no site, né, Renatão? As reprises, os outros programas, tudo encontra lá, né, Pode acessar tudo lá. No YouTube, principalmente, também. Não canal, esqueça, YouTube, né? Se inscrevam, participem. Com certeza, é isso aí, né? Vamos dar aquela força para a Rádio Rio de Janeiro, que tem trazido aí grandes ensinamentos, tem, né, de alguma forma, consolado. Levando a luz para quem está nas trevas. Com certeza, né? E ajudando, auxiliando sempre. Então vamos nós aqui para o nosso título, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Bill, Paul o quê? Paul Gaimard, né? Paul Gaimard. Vamos lá. Querem saber quem era o Paul Gaimard? Paul Gaimard foi um médico da Marinha e viajante naturalista, falecido em 11 de dezembro de 1858, evocado no dia 24 do mesmo mês, tá? Com idade de 64 anos, por um de seus amigos, o senhor Sardou. Isso aí, agora foi. Então a gente tem uma série de perguntas aqui, e são muitas perguntas, né, Bill? Já dei uma colada. Sim, eu também. Colei lá na frente, né, e tudo. Então vamos lá. Pergunta 1, evocação, né? Resposta, estou aqui. Que queres tu? Pergunta número 2, o Bill vai ler a resposta, tá? Qual é teu estado atual? Olha, ele diz o seguinte, o senhor Gaimard: erro como os espíritos que deixam a terra e que desejam avançar na senda do bem. Buscamos, estudamos e depois escolhemos. Olha que interessante para ver, e aqui a gente vê aqui que ele foi evocado no dia 24 de dezembro de 1858, mesmo mês do desenlace, ou seja, 11 de dezembro de 1858. Véspera de Natal. Foi evocado 13 dias depois. E para a gente entender o estado desse espírito, né? O nível de consciência dele. Exato. E aí, Bill, olha só, uma coisa importante que as pessoas costumam falar sempre. Nossa, não, é difícil esse negócio de evocar o espírito logo no momento seguinte. Depende, né, Bill? Depende. O próprio livro Céu e Inferno. Sim. Né? Sim. A quarta obra da codificação vem trazendo para a gente vários relatos. Vários suicidas e tudo. Depende. Imediatamente após pode acontecer? Pode acontecer. Sobretudo nessa necessidade aí de fazer uma obra, né, de fazer um livro. Exato, pode acontecer. A gente não sabe da evolução de cada espírito. Todos nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, sujeitos a uma série de circunstâncias, de evidências. É puro bombardeio que dificulta um pouco de você saber, mas... Você citou aí o Céu e Inferno, né? Na codificação, eu lembrei aqui de pronto aqui, o Sexo e Destino, de André Luiz, em que Marita, ela reencarna no mesmo ciclo, que é no seio daquela que for a irmã dela, ela reencarna como filha de Marita, ou seja, no mesmo ciclo. A gente está falando de reencarne imediato, né? Mas a grande questão aí da conversação imediata também, então, eu trouxe esse exemplo, que é para a gente entender que não há gesso para a espiritualidade. Com certeza. Né? Existem regras, normas. Sim. E para ela foi aplicada nesse sentido. Ela desencarnou, foi ao mundo espiritual e já estava pronta para retornar. Vou ali e já volto. Bate-volta para eles aproveitarem aquele mesmo núcleo, ciclo. E é importante deixar sempre bem claro, não estamos afirmando nada, mas a gente precisa deixar claro que é possível. Sim. É possível. Tanto é que tem esse relato. Exato. Né? E a gente não sabe, nós desconhecemos as necessidades de cada espírito envolvido com aquela situação ali. O que a gente nunca pode
pode falar é que não é possível. Exatamente. Isso não é possível. Isso aí a gente estaria... Quem ouvir a gente falar, não acredite, porque a gente está errado. Seríamos diatribes. Exatamente. Seríamos diatribes. Com certeza, né? Aí a número 3 diz assim, Bill, tuas ideias sobre a natureza do homem se modificaram? Aí ele responde, modificaram muito. Bem podeis avaliar. Até a gente consegue avaliar até pelo próprio nível de consciência dele, né, Renato? Como a gente falou. Sim. Né? E até, não vou nem dizer pela questão do diálogo em si, porque todos os espíritos podem enganar-nos com palavras, com gestos, mas a grande questão aí é o nível de consciência dele. Porque o espírito que desencarna e foi voltado para o mal, que só... prejudicava as pessoas, ele não vai ter esse nível de consciência, né, Renato? Não tem como, num período tão pequeno, né, de 13 dias, ele evoluir a tal ponto de trazer uma serenidade, um apacentamento na própria consciência, né? Exatamente, né? Então já há uma modificação, né? Ele já pode, aquela consciência que paira depois do desencarne, que o espírito, depois que ele recobra um certo equilíbrio espiritual, vai descendo sobre ele uma consciência. Ele vai recuperando uma consciência dos atos dele. Exato. Ele se compraz ou não. Ele se compraz com aquilo... Se diverte ou se envergonha. Se diverte ou se envergonha. Não é? Geralmente se envergonha dos erros. Ou o mais equivocado pode até, por um momento ainda, despertar sentimento de vingança, né? De raiva, de ódio, de mágoa e tudo mais. Mas vai mudar, né, Bill? Sim, com toda certeza. Vai mudar, caminho, com né? certeza. Caminho. Então, pergunta número 5. Não, é 4. Pergunta número 4. Qual julgamento levas agora sobre o gênero de vida que te conduziu durante a existência que vens de terminar neste mundo? E a resposta dele é bem conclusiva dentro daquilo que a gente já vinha falando, né? Sobre ele. Estou contente porque trabalhei. Olha só a importância do trabalho. O trabalho. E aqui ele está falando do trabalho dentro de uma casa espírita? Não. Trabalho no bem. Está falando do trabalho físico dele lá que ele ganhava, ele era remunerado? Não. Trabalho no bem. Que é aquele. É o tesouro, né? Ou o tesouro que está dentro do nosso coração, ou seja, dentro da nossa consciência, através daquilo que nós praticamos. Nós praticamos o bem, então a gente tem a sensação de dever cumprido. Né? E quantos de nós aqui desencarna sem essa sensação? Né? Tomara a Deus que nós, ao desencarnarmos, né, Renato, tenhamos essa sensação, né, de dever cumprido. Tomara. De forma geral, né? Não de forma ampla e restrita, mas de forma geral, sim, né, que nós tenhamos essa sensação. Exatamente, né? Trabalhei. E esse trabalhei dele, gente, meus irmãos, pode ser em tudo, né? Pode ser em tudo. Trabalhou como? Trabalhei pela minha, né? Por esse meu despertamento, trabalhei por essa minha nova condição, por essa consciência mais apurada. Trabalhei por tudo isso. E trabalhando por tudo isso que você falou, ele tá trabalhando para si próprio? Não, para os outros. Para os outros. Se ele alcançou isso, é porque ele trabalhou para os outros. Com certeza, porque né, ele iluminou alguém, né? Exatamente. Com certeza. Pergunta número 5. Crias que para o homem tudo acaba no túmulo? Daí teu epicurismo e o desejo que exprimias, algumas vezes, de viver séculos para gozar bem a vida? Que pensas dos vivos que não têm outra filosofia senão aquela? Ele responde o seguinte, eu os lamento. Embora isso lhes sirva, com tal sistema podem apreciar friamente tudo quanto entusiasma os outros homens, permitindo-lhes julgar de maneira sadia muitas coisas que fascinam os crédulos. Enfim, ele lamenta por essas pessoas estarem pensando assim, mas por outro lado, a gente lembra sempre aqui aquela questão lá que está no livro Lindos Casos de Chico, o capítulo A Lição do Bilhar, que eu sempre falo, o Renato deve estar cansado de ouvir isso, né? Que o Chico reclama daquelas pessoas que ficam jogando bilhar o tempo todo, o dia todo, sistematicamente, todos os dias, 7 dias na semana, quase que 24 horas por dia jogando bilhar, e o Chico reclama mentalmente e o Emmanuel diz para ele, pode parar, Chico, pode parar, vocês não conhecem as providências divinas, hoje eles só estão jogando bilhar, não estão enganando, não estão roubando, não estão furtando, só estão jogando bilhar, ou seja, houve uma evolução
Poderia ser pior. Né? Poderia ser pior. Eles poderiam estar estacionados na última encarnação, quando eles roubavam, quando eles matavam, eles enganavam. Hoje, eles subiram um degrau na escala evolutiva. E aí entra a nossa capacidade, né, de julgar as pessoas. A gente tem uma capacidade irrestrita e ampla e linda de julgar o Renato, né? Mas eu não consigo entender o que eu faço de errado. Então, se o indivíduo está nessa situação que é citada aqui, né, e a resposta dele também traduz muito o estado dele, que ele podia chutar o balde aqui, pô, isso aí são, pelo amor de Deus, não quero nem saber dessas pessoas. Claro. Né, isso aí tão longe de mim, mas não seria esse espírito aqui, que a gente vê que já tem uma certa evolução. Ele diz, eu hoje lamento. Ou seja, lamento que eles pensem assim, que eles ainda estejam nesse nível. Mas, enfim, é tudo uma questão de time, né, de tempo. Eles estão assim, eles não são assim, né, Renato? Com certeza. E há também a questão do tempo para ficar aqui, né? Tem um tempo para ficar aqui. Não vai ficar a vida inteira participando disso, daquilo, não, né? A vida inteira, não. Encarnado o tempo todo nessa condição, nesse momento, passando por aquilo. Não vai acontecer isso. Vai chegar uma hora em que você vai ter que partir, né? Você vai ter que seguir. Tem uma nota aí, Bill. Vamos lá, nessa notinha aqui, pequena. É a opinião pessoal do espírito. Nós a damos como tal e não como máxima. Exato. Kardec sempre com cuidado. Não é uma máxima, ou seja, não é uma determinação. É o que o espírito, a impressão que o espírito trouxe para Kardec. É bom deixar bem claro isso. Exatamente. A única coisa que é individual é a situação de cada um. Exato. De cada espírito. Apesar de eu e Bill estarmos juntos aqui fazendo esse programa, mas cada um tem uma individualidade. Sua necessidade. E a única coisa que é individual e que é fato, não é? É isso. É a individualidade espiritual do Renato. Exatamente. A individualidade espiritual do Bill, né? A individualidade espiritual do nosso irmão que está na técnica, né? E tudo mais. Tá? Exatamente. Pergunta número 6, Bill. O homem que se esforça moralmente antes que intelectualmente faz melhor que aquele que se apega sobretudo ao progresso intelectual e negligencia o progresso moral? A resposta é meio óbvia, mas vamos lá, né? Sim. O progresso moral é mais importante. Deus dá ao espírito como recompensa aos bons, enquanto o moral deve ser adquirido, é uma conquista, né? O sucesso moral é uma conquista, e essa conquista se dá de forma de uma hora para outra? Não, ela se dá dessa forma como a gente falou aqui. Ontem as pessoas roubavam, matavam, enganavam. Hoje elas já conquistaram a possibilidade de só ficarem jogando bilhar o dia todo, pô. Exatamente, né? Como eu costumo falar, ontem eu e o Renato apedrejávamos os cristãos, né? Hoje não mais. Hoje nós estamos com o evangelho debaixo do braço, né? Estamos aqui na rádio, gravando os programas, nos instruindo. Amanhã, quando nós retornarmos aqui, talvez, quiçá, nós já começamos a utilizar ações e não só palavras, como diz Francisco de Assis, né? Se preciso for, use palavras. Então, amanhã com certeza estaremos melhores. Estamos no programa Luz na Penumbra, revista espírita, não é? Março de 1859, os anos ímpares, eu e meu amigo Bill Fabiano Cordeiro, a gente está dando continuidade ao nosso estudo aqui. Importante esse comentário que o Bill está trazendo, né? Porque é justamente isso. A moral é mais importante, porque com ela abrirão, eu acho que essa palavra é correta, né? Abrirão todas as possibilidades de você melhorar nos outros sentidos, né? Então vamos lá. Quando eu melhoro a moral, eu passo a fazer a coisa certa. Quando eu faço a coisa certa, é aquilo que nós falamos no programa passado. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Exato. E o bem volta para você, não é? Então, por mais difícil que as coisas estejam, e você pode estar, sim, nós estamos num planeta de provas e expiações, e o planeta Terra, ele tem chuvas, trovoadas, neve, frentes frias, né? Vulcões, furacões, tem tudo isso aqui, não é? Porque nós correspondemos a tudo isso, tá? Então, por mais que você esteja diante de
toda essa situação, se você está no caminho do bem, sem dúvida nenhuma, não vai ficar desamparado, né? A espiritualidade não vai permitir. Deus não vai permitir que isso aconteça, tá? Então tudo mais é para você aprender. E outra coisa importante, sem dúvida, por você estar nesse caminho correto, você faz as coisas corretas. E em fazendo as coisas corretas, você vai aprendendo e vai recebendo de volta toda a parte que você precisa. Então tudo aquilo que é intelectual vai vindo por acréscimo nisso aí. Não, eu tenho que fazer o certo. Como é que eu vou fazer uma prova se eu não li a página do livro? Exatamente. Não é? É o que nós estamos fazendo aqui. O que é a doutrina espírita? É ciência, filosofia e religião. Não é isso? É a ciência, né? É o experimento, filosofia, não é? Os livros, não é isso? Então, o que a gente está fazendo aqui no Luz na Penumbra? Estamos estudando. Trazendo a questão filosófica da doutrina. Trazendo a questão filosófica. E falando das outras duas situações. Falando um pouco da ciência, muito embora não seja a nossa especialidade, né, Bill? Sim. E falando da religião, ao qual nós temos, sim, carregamos, né, uma convivência, uma experiência de laboratório, que o laboratório, justamente no nosso caso, se chama Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Exatamente, e nós ainda no estágio que nós estamos, né, não estou falando de outras pessoas, estou falando de mim e do Renato aqui, vou até pedir licença para falar também por ele. Nós precisamos da religião, ou seja, nós precisamos da religação. Exato. Porque algo estava desligado na gente. Se a gente pegar grandes vultos aí do espiritismo, da doutrina, vamos colocar o exemplo de Divaldo Franco. Divaldo tem uma missão diferente da nossa, né? Divaldo, ele não desligou, ele está ajudando as pessoas que estavam desligadas. Uhum. Eles estavam precisando religar, como nós estávamos desligados, eu e o Renato. Então nós precisamos de uma religação, de uma religião. Certo. Muitas pessoas já não precisam mais de religião, né, Renato? Uhum. Elas já fazem um bem pelo bem por aí, afora, quaisquer que sejam os lugares. Mas, invariavelmente, todas as pessoas que fazem um bem dentro do que nós conhecemos aí, né, Renato? De grandes vultos da humanidade, a imensa maioria, não me lembro aqui, de não ter sido religiosa. Com certeza. Divaldo, Chico, Madre Teresa, Gandhi, tantos outros nomes. Nossa, grandes exemplos, né? Todos grandes religiosos. Uhum. Né? Com certeza. Então, enfim. Continua então ele no número 7, dizendo assim: que entendes por espírito que Deus dá? Ele diz o seguinte: uma vasta inteligência. Eu acho que isso aí já resume tudo, né? Sabendo que Deus é a inteligência suprema, como diz a pergunta número 1 aí, dessa inteligência suprema não emana nada de negativo, né? Não emana nada que não seja inteligência. Então, na medida que o espírito cresce moralmente, intelectualmente também, primeiro intelectualmente, mas depois moralmente, essa vasta inteligência ela vai se expandindo também, conforme entendendo-se, obviamente, né, que a inteligência na acepção da inteligência. Porque às vezes a gente fala, o espírito muito inteligente, mas usa a inteligência para o mal, ele não é inteligente. Exato. Né? Uhum. Ele tem um intelecto desenvolvido, sim, mas não tem inteligência. Uhum. Inteligentes são os espíritos que utilizam o intelecto de forma positiva, né? Que já alcançaram aquilo ali, né, Renato? Princípio inteligente da criação, né? São todos os espíritos. Sim. Princípio inteligente da criação, né? Então é aquela situação, vamos lá, desenvolve a sua e volta para cá. Exatamente. Vai desenvolvendo a sua e volta para cá, não é? Obviamente não vamos chegar nunca igual ao Criador. Sim. Mas no nível em que ele espera que nós cheguemos. Exatamente. Tá? Exatamente. Por aí. Número 8. Entretanto, existem muitos maus que têm uma vasta inteligência. Aí tem uma resposta, né? Ele coloca o 8 não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Uma afirmação, né? Entretanto, há muitas pessoas mais que possuem uma vasta inteligência. O Espírito responde. Sim. Já o disse. Perguntaste o que era preferível buscar, adquirir. E eu vos disse que o moral era preferível. Certo. Porque a inteligência, a questão intelectual, todos nós temos. Isso. Mas a questão moral está em equilíbrio? Uhum. Né?
Mas quem trabalha o aperfeiçoamento do seu espírito pode adquirir um alto grau de inteligência. Uhum. Quando entendereis com facilidade? Quando você vai entender, meu filho, o que eu estou te falando? Pois é. Então, e a gente leva tempo, né? Para entender. Nossa, muita bordoada. Muita bordoada. Meu Deus do céu. Haja tempestade, ventania, furacão. Todas as forças telúricas possíveis. Imagina. Número 9. Estás completamente desligado da influência material do corpo? E o Espírito responde, sim. Isso já é claro, né? Bem claro isso, né? Sim. Aquilo que sobre isso vos foi dito não compreende senão uma classe da humanidade. Acho que ele é bem claro. Aí a gente entra lá no livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100, né, que fala lá da classificação dos Espíritos, enfim, tudo mais. Vamos buscar lá, estudar o livro dos Espíritos, sobretudo nessa parte, a partir da pergunta número 100. Certo. Tem uma nota, Bill, vou ler, tá? Ocorreu várias vezes que espíritos evocados, mesmo depois de alguns meses de sua morte, declararam estarem ainda sob a influência da matéria. Mas esses espíritos foram todos homens que não haviam progredido, nem moral, nem intelectualmente. É dessa classe, né, da humanidade que quer falar o espírito que foi Paul Gaimard. E aí você lembrou bem a questão da codificação, né? A gente tem lá no Céu e Inferno várias situações de espíritos maus, espíritos suicidas, espíritos que fazem o mal. Enfim, eles trazem as informações necessárias, mas ainda falta muita caminhada para eles ainda, sobretudo na questão de se manterem quites com a própria consciência, né? Enfim. Sim. Bill, eu marquei aqui para a gente dar continuidade no próximo programa. Já está acabando, né, nosso horário. Sim, tá? Sim. Mas é importante a gente só tecer um comentário rápido a respeito dessa situação do apego, né? E isso determina justamente a inferioridade, o grau de inferioridade do espírito, né? Exato. E a nossa reencarnação é justamente uma das reencarnações das mais apegadas, não é isso? Exatamente. As coisas materiais, né? Ao corpo e muitas situações que nós precisamos trabalhar, né, Bill? Exatamente. A doutrina nos fala muito sobre isso e temos vários relatos, várias obras aí. Sim, né? sim. Nós temos, na verdade, a gente tem que entender que nós temos muita coisa a percorrer ainda. Não somos mais o que fomos no passado, mas também não somos ainda o que o Cristo deseja de nós. Mas estamos no caminho. Exato. Então vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. A gente sempre fala da importância de estudarmos o Pentateuco, né? Que é super importante, mas as obras auxiliares também nos trazem muitas revelações. E a gente toma por base André Luiz, sim, né? sim. Com tantas e tantas obras importantes, tantos relatos importantes de vários espíritos e das situações que eles têm passado, né, pós-desencarne. Uns mais felizes, outros menos, conforme o próprio Céu e Inferno relata pra gente. É isso. Acabou, Bill. Acabou? Né, acabou. Então vamos lá. Muito obrigado a todos, né, que estão conosco aí participando do nosso programa, ouvindo o nosso programa. Estaremos de volta na próxima sexta-feira com mais um Luz na Penumbra. Grande abraço a todos, muita paz. Bill Fabiano. Beijo no coração de todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.